Seja muito bem-vindo ao Felicidade Empreendedora. Aqui você vai descobrir que empreender não precisa ser um fardo. Dá para construir empresas lucrativas, organizadas e que geram liberdade. Empresas que crescem sem sugar a sua vida, sua energia e seu tempo. E mais, empresas que aumentam de valor no mercado ano após ano. Bora juntos desvendar o código dos negócios extraordinários? E hoje o nosso primeiro convidado desse programa é o Rony Marco, da Cia da Cor Comunicação Visual. Muito obrigado, Rony, pela sua presença, por ter vindo. Tenho certeza que tanto eu quanto todos que estão nos vendo vão aprender muito com você. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Muito bom. Rony, quem é o Rony Marco atrás desse CPF? Antes do CPF, o que é o Rony? E outra coisa, o que te fez querer empreender? Porque empreender parece muito difícil para as pessoas, né? E é mesmo. Eu sou lá de Franca, interior de São Paulo. Venho de uma origem muito simples. Meu pai é sapateiro, como boa parte da população. Minha mãe é funcionária pública. E eu sou o primeiro a empreender na família. Então, eu vim para Belo Horizonte fazer engenharia. Aqui fiz engenharia elétrica no Cefet. Depois fui bolsista na Alemanha, onde eu concluí a engenharia. E em 2007 eu abri formalmente o primeiro negócio, que foi a Euroflex no Brasil, que era uma empresa de representação comercial. Vocês fabricam placas? Comunicação visual. Comunicação visual, ela está voltada desde a sinalização, seja ela interna, externa, vertical. A comunicação visual ela é ampla. Porque as pessoas às vezes pensam só em um adesivo ou só numa placa, mas entra numa agência bancária. Tudo que você vê é comunicação visual. É um universo. Um posto de gasolina, a bandeira, tudo é comunicação visual. Então, não é apenas uma adesivação de um ambiente ou a plotagem de um veículo, de uma frota, é muito mais, né? Então temos os ACMs. O universo é fantástico. É o que dá a cor, né? Dá vida às fachadas por aí. E o que fez você escolher, por exemplo, esse segmento e mais? Teve algum desafio difícil assim de ser superado no início? O empreendedor, às vezes, quando começa a empreender, antes de empreender, né? Normalmente a gente é CLT em algum lugar, ou a gente é representante, e a gente vê o patrão chegando às vezes de carrão, eu vou ter um negócio também que ajuda dinheiro, né? Aí depois o cara começa a empreender, e tem algumas dificuldades a mais que ele não enxergava, alguns querem desistir. Isso aconteceu com você? E se aconteceu, teve virada de chave assim, o que foi para poder fazer você persistir? Eu brinco, o primeiro empreendimento que eu fiz foi um carrinho de rolemã que chegou um pessoal de São Paulo, lá em Franca, querendo brincar e eu não deixei. Eu acabei vendendo o carrinho para eles. Depois eu fui sempre, fui CLT, né, como engenheiro e tal. Na comunicação visual foi algo difícil, porque eu, já dono de uma indústria gráfica, via a comunicação visual a uma certa distância. Quando eu me aprofundei, eu falei, opa, tem tudo a ver comigo, porque eu sou engenheiro. Então, o primeiro funcionário que eu contratei foi um arquiteto. É um universo totalmente diferente. Não é um padrão de indústria como uma indústria gráfica. Tem os equipamentos, você tem que investir, você tem que ter equipe, mas o universo é muito mais alegre, muito mais encantador. Então você está trabalhando com a marca da pessoa, a pessoa está abrindo uma loja, ela está num momento de euforia, de alegria, de prosperidade, ela está vendo aquilo ser uma grande oportunidade para ela de rentabilizar, né? Então ela quer uma fachada linda, ela quer um interior, os cobogós, ela quer tudo do melhor, tudo que chame a atenção, que atraia, acomode ali o seu público, né? Como é que é o processo, desde a formação de uma equipe, né? O primeiro cara que pensa, talvez na arte que vai ser colocada ou já chega o projeto pronto para você? Qual o desafio de criar uma equipe criativa, né? Que vai fazer com que a sua fachada seja melhor do que
as dos concorrentes? O vendedor tem que ser criativo. Claro que os grandes projetos, bancos, as lojas, as franquias já vêm com um projeto pronto. Isso facilita muito a nossa vida. Aí entra o arquiteto para equacionar, né? E vai para a parte fabril. Mas o vendedor que vende para a loja do bairro, ele é um cara criativo. Então, assim, ele vai ter ali aquela linguagem, né, para atender ali o lojista, e ele tem a experiência, os treinamentos que a gente dá, tanto de venda quanto nas técnicas, nas tecnologias, o que pode oferecer, porque às vezes a pessoa quer fazer um letreiro em ACM, uma fachada, mas não precisa ser retroiluminado com LED, né? Pode ser só um refletor. E isso economiza muito e fica bonito. À noite vai ficar maravilhoso, tudo brilhando. Então, é essa alternativa que a gente tem, né? Então, desde o vendedor é criativo. Né? Quando você olha para o Rony Marcos, você acha que ele pega no pesado lá no operacional? Acho que não, hein? Esse estilo dele aqui, eu acho que ele já descentralizou há muito tempo, já constrói equipes, times que fazem acontecer. Ele fica mais estratégico. Ou não, Rony? Você ainda está nesse período que você ainda tem que estar ali na empresa todo dia? Ou você já está pensando em construir negócios que são descentralizados, que não dependem tanto da sua presença, que amanhã pode chegar alguém para se interessar nesse negócio, pagar milhões nele e não ter que comprar seu CPF junto, porque você tem que estar lá todo dia? Formar equipe é essencial para isso. Na indústria gráfica eu não opero um equipamento. Na comunicação visual também não. Eu vou atrás dos equipamentos, da tecnologia, vou à feira, às vezes levo alguns funcionários comigo para ir à feira, porque eles estão vivendo isso, né? Pago treinamentos, estamos indo agora no treinamento em Ribeirão Preto, eu iria sozinho, falei, não vou sozinho não, vamos levar mais 2 aí para aprender, para formar, né? Porque não adianta só eu conhecer de comunicação visual. A minha equipe tem que conhecer igual. Então, parte é a formação da equipe em tudo. Não é só em treinamento de vendas, não é só em treinamento para operar uma máquina. É fazer com que eles se sintam parte da escolha do equipamento, por exemplo, da responsabilidade de ter aquele equipamento e por que a gente está investindo. Porque queremos crescer, queremos atender outros clientes. Então, eu envolvo sempre a equipe, mas realmente eu não opero nada. Não opera não. A empresa tem um valor de mercado, tem essa consciência de equity, de construir um negócio que hoje vale 5 milhões, amanhã vale 10. Eu estou trabalhando para daqui a 5 anos a gente ter um bom valor de mercado, porque esse negócio comunicação visual, ele começou pelo advento do ano passado da campanha política, que eu precisava atender ali algumas situações, e eu já vislumbrei esse universo como um todo e comecei os investimentos. Então, daqui a 5 anos, eu acredito que ele vai ter um bom valor de mercado. Isso é visão do estratégico para cima. E você, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e também comentar. Será muito importante ouvir a sua opinião. E se você quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer o que temos para melhorar a gestão da sua empresa, você pode clicar no link da descrição e saber como funcionam nossos encontros presenciais de networking e também online se você está longe de Belo Horizonte. Não perca tempo, vai na descrição e será um prazer receber o seu contato. E para falar de coisa muito importante, para você construir negócios que valem dinheiro, negócio lucrativo, que não depende só do dono o tempo todo ali presente, precisamos de uma coisa muito importante, um código. Se chama DNA empresarial. Alguns o conhecem como cultura empresarial. Rony Marcos, na sua empresa, se os seus clientes fossem escrever um resumo da sua empresa, de como ela é percebida, do jeito dela de ser, existe um diferencial de fato que diferencia você dos seus concorrentes? Seja para positivo ou negativo, porque a cultura pode ser boa, pode ser ruim, mas acredito que, pelo que você já me disse até aqui, é uma cultura boa. Quando eu aprendi isso
e não foi fácil, né? Esse aprendizado. Mas quando se começa um negócio, tem que começar pela cultura. E a cultura ela é inicial até para você selecionar o time. Então, quando você quer criar soluções que emocionam, impactam os nossos clientes e impactam os clientes dos nossos clientes, que comunicação visual é isso, você tem que... E a cultura que nós começamos lá, né? Foi feito um estudo, contratei pessoas especializadas nisso. Para quê? Para que desde a contratação a gente já selecionasse funcionários com esse DNA. Muito bom. Mais próximo desse alinhamento da sua cultura, né? Sim. Senão a pessoa tem que ter um sacrifício muito grande, um comportamento completamente diferente do que é a cultura, e ela pode levar essa cultura ruim para dentro da empresa. Então, contratar mais alinhado fica mais fácil, menos sacrifício para a pessoa lá dentro. Falando nisso, o dono também, ele precisa, às vezes, dependendo do comportamento do dono, né, do CPF dele, precisa de ir para a empresa e ter um comportamento diferente lá na empresa. Eu costumo dizer que a empresa não é a nossa casa. E aí eu vou puxar mais uma coisa aqui muito importante, que você falou da cultura para o cliente. E essa cultura para dentro, né? Para o cliente interno, que é o colaborador, que são os nossos funcionários, o que tem de bom nessa cultura, nessa empresa, né? Na sua empresa, que atrai as pessoas para trabalhar lá. Não as pessoas de forma geral, mas aquelas pessoas que todo mundo quer. As comprometidas, que produzem, de preferência já vêm capacitadas, né? Tem um monte de gente querendo. Por que as pessoas vão escolher sua empresa e não trabalhar em outro lugar, se elas têm tantas oportunidades hoje no mercado? Nesse negócio que eu comecei, eu busquei pessoas de mercado, e o que mais atraiu, né, essas pessoas que estão comigo hoje, é a possibilidade de crescimento, de crescermos juntos, de criarmos uma empresa com valores e que todos possamos crescer juntos. Então, o que atrai hoje, o que eu vejo nessa minha equipe, que é altamente motivada, competente, é isso, né? E uma outra semente que eu planto sempre, né? Podia ter outra indústria e tal, e na outra, os processos às vezes são muito segmentados. Eu fiz a minha parte bem feita. Mas não existe a sua parte bem feita, existe o todo. Muito bom. E o todo na comunicação visual, inclusive, é a instalação, o atendimento ao cliente. Porque não adianta eu ter o melhor instalador se ele é ranzinza, ele é chucro, ele tem a cara fechada, ele não tem empatia com o cliente. Então, hoje eu tenho na equipe o líder da instalação, chama Breno. Ele é altamente empático e é um profissional maravilhoso. Digamos assim, os que estão começando, estão aprendendo ali com ele, são jovens que entram nesse mesmo espírito. Então, isso é importantíssimo. Eu não faço o meu bem feito, eu faço parte do todo bem feito. Isso é muito importante e, inclusive, a gente fala que quando chega alguém que está desalinhado com isso, a própria cultura expulsa, né? Tem até um texto bíblico que muitos pastores ou padres usam quando querem afinar um pouco mais, endurecer o discurso, né? Que os justos os infiéis não permanecerão na congregação dos justos, né? E eu coloco isso muito ligado à cultura empresarial. A sua cultura ela é pura no sentido de atender bem o cliente, o ambiente interno. Chega alguém atrapalhado, comportamento ruim, ou ele melhora, ele vai ser assim na casa dele, às vezes melhora até em casa. Ou a cultura o expulsa, ele não vai permanecer lá. Ele não fica. E o que você vê hoje, o que você pode dizer para a nossa audiência, né, para os empresários? Porque eu falo muito disso, de equity. Empresários hoje constroem negócios para poder desfrutar do lucro que às vezes nem consegue, usam até o próprio caixa, até sem saber se tem lucro, ou às vezes o Prolabore, e sangram as empresas e não pensam numa visão de construir um negócio de valor, que tenha equity, negócio que venha trazer liberdade empresarial e não uma prisão, e não a sobrevivência. O que você pode dizer sobre isso? Você não pode nunca misturar
a PF com a PJ. E quando você pega um valor de caixa que muitas vezes é algo comprometido com uma instalação futura, eu não sei se eu posso usar esse termo, é mesmo uma coisa que você assaltar um banco. Você está tirando o dinheiro da tua empresa e comprometendo toda a estrutura. Para o quê? Para comprar um carro do ano ou um sítio. Você perde toda a sua autonomia, né? Autonomia financeira. Se comprar o sítio, às vezes o sítio pode ser ainda um ativo, né? O problema é comprar, desde que pode ter uma parte do lucro que dá para isso, né? Gostar muito de barulho, né? Dos motorzões, que a depreciação às vezes é também acelerada, né? Do mesmo tanto que acelera no velocímetro, acelera na depreciação também. E acaba a pessoa investindo, às vezes, em muito ativo, que é passivo, né? Queimando muito dinheiro. Você não pode ficar vaidoso porque o seu caixa está muito alto e pensar no imediato, né? Se você está construindo uma empresa de valor, pensando, igual você me fez a pergunta, em talvez vender, você tem que pensar, projetar isso para 3, 4, 5 anos. Não pode, no primeiro fluxo positivo de caixa, ir lá e comprar um carro, algo que vale. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim, né? E que conselho você dá, conselho de ouro, assim, para os empreendedores que estão vendo a gente, empresários? Alguns podem estar cansados, outros podem estar com muito dinheiro. Então, onde eu vou investir meu dinheiro para multiplicar meus ativos, né? Alguns vão começar. Que conselho de ouro você dá para os empresários, empreendedores que estão nos vendo? Conselho de ouro que eu dou é você ter, além da sua rede de apoio, além de você ter a sua família, seus amigos, é se cercar de outros empresários. Vá participar de um evento de empresários no outro estado, ver outra cultura, se cercar de empresários, porque nós empresários somos solitários. E quando você encontra um empresário do ramo farmacêutico, às vezes ele passou as mesmas dores que você, naquele momento que você está passando hoje, ele passou há 3 anos atrás. A pandemia fez muito isso também, né? Eu tenho esse grupo de network que eu trabalho, que eu me reúno, e você vê que às vezes a dificuldade do empresário menor ou do empresário maior é muito parecida. E essa rede de apoio te ajuda com ideias, com visões que facilitam aí a jornada. Muito bom. E o empresário se sente às vezes muito solitário, né? Às vezes não tem com quem falar. E de fato precisa de conversar. Para você falar da sua empresa para as pessoas, 30 segundos, 1 minuto, o que você diria, abriria o pulmão com o maior orgulho para dizer, convencer as pessoas, né? Para poder comprar seu negócio, comprar seu produto? Qual pitch você faria? Para você que está querendo encantar o seu cliente, atrair mais público para o seu negócio, uma fachada luminosa, um letreiro em acrílico para gravar um vídeo, para fazer parte do seu cenário, pode chamar a Cia da Cor Comunicação Visual, que vamos ter imenso prazer em atendê-lo. Rony Marco, muito obrigado pela sua presença e sucesso para você e para o seu negócio. Muito obrigado, Marcos. Prazer foi meu por estar aqui com você.